Mas eu perguntei do estúdio. Como é que tá sendo pra vocês essa experiência de ter aí há 1 ano e pouquinho, quase 1 ano e meio, esse estúdio? Como é que é ser rico? Fala, Bruno. A gente ainda não sabe. Mas ter muita dívida a gente sabe. Mas não, A gente só pega dinheiro de agiota crente. Aí eu tenho um bom pra Ótimo. indicar. Só hora pra pagar, não bate nem mais. Ótimo, isso é muito bom. É bom pensar nisso, né? Na vida eterna. Não, mas pra gente tá sendo uma experiência muito legal, porque a gente era de Apucarana, vida inteira morando lá, e a gente já tinha estúdio lá. Uhum. Antes de abrir aqui, a gente tinha um estúdio de podcast, e a gente queria entrar no mercado diferente, e a gente realmente não sabia se ia dar certo aqui em Londrina. Óbvio que a gente sabia que de uma certa forma iria dar certo, porque a gente não tinha outra opção. Mas a gente ficou surpreso nesse 1 ano que a gente tá aqui, quão diferente que é o mercado de Londrina com o de Apucarana. Por quê? Conta pra gente. Olha, acho que o primeiro fato, quantidade de habitantes que muda. Sim. Total, são 4 vezes mais. E aqui o corporativo é muito diferente. A Em gente que hoje Apucarana, um investimento de um podcast às vezes é muito grande para uma empresa, não é um negócio muito comum. Por mais que quando a gente tinha o estúdio lá, a gente chegou a ter, 11 clientes fixos, assim, semanalmente, fora os que iam, mas é bem diferente e que, na verdade, o mercado. só criou esse ecossistema de 11 podcasts em Apucarana porque tinha o nosso estúdio, porque senão jamais teria. Sim. Nunca teve um Vocês eram o estúdio lá. único lá? Era a única mesmo? opção. Na verdade, a gente foi... eu nunca consigo atrás de pesquisar isso pra ter certeza. Mas pelo que eu sei, a gente foi o primeiro estúdio de locação de podcast no Brasil. Assim, o primeiro a ter o modelo podcast mesinha, que era comecinho do Flow. Uhum. E já nesse modelo de só o cliente vir gravar e ir embora. Tanto é que quando eu fui abrir, eu procurei outras referências pra ver como que o pessoal fazia e não tinha. Então eu tive que E foi, no comecinho da tentando pandemia. acertar. Que Entendi. estourou o podcast, a gente abriu lá. Entendi. Porque a gente trabalhava antes com audiovisual, mas não podcast, né? Sim. Vocês trabalhavam com fotografia, né? E na pandemia, daí veio mais a questão do vídeo, que daí a gente fazia alguns eventos sociais, e aí na pandemia, como não tinha evento pra fazer, a gente começou a fazer live, aí entrou muito aquelas lives de banda, Nossa, que não foi uma febre. foi uma febre. Sertanejo. A gente Fizemos fazia muita. toda semana uma live dessas de banda, de dupla sertaneja, e sem ganhar quase nada, né? Essa é a Nossa. Tô questão. louco. O trabalho era gigantesco pra não ganhar nada, porque não tinha dinheiro. A galera da área da música, Tava de evento... tudo duro. Cara, a galera queria fazer e tudo mais, só que não tinha. Mas daí vocês toparam por quê? Porque era a única receita que tinha. Não vinha de outro lugar. A gente não tinha evento pra fazer, não tinha mais nada. Sim. Então, o pouco que tinha... Era uma Era forma alguma de coisa. divulgar o próprio estúdio. Não, porque a gente não tinha Não estúdio tinha ainda. estúdio, Mas era uma era- forma da gente... Pandemia começou, a gente trabalhava com casamento. Uhum. Casamento não tinha mais. Não só casamento, a gente fazia muito evento e tal. Formatura, né? A gente até fazia outras coisas, mas o principal era evento. Tinha muito evento Sim. fechado. Sim. E aí todos cancelou. Aí a gente pegou e começou a fazer live, transmissão ao vivo, de tudo, assim. Mas principal era banda. Uhum. E aí, na verdade, casou que o meu pai tem uma locadora de som e luz pra evento. Pra Entendi. evento grande. E evento pequeno até teve uma coisa ou outra, mas pro meu pai não. Porque era só evento Porque grande ele faz, e não tipo, existia. expo. Saquei. Ele monta o som da Expo. E aí Entendi. casou com a oportunidade que dele tava com tudo parado, equipamento parado no barracão. E a gente falou, ó, vamos montar uma estrutura pra fazer live. Dentro do barracão. Aí a gente pegou, montou lá, a gente não, né, ele. Hum. Pegou, montou a estrutura lá. E daí cobrava um valor que era tipo... Irrisório, assim. Nossa, né? ridículo. é triste de lembrar o quanto que era pra fazer uma live. Só que ainda assim era difícil de fechar. Mesmo sendo um valor, tipo, absurdo. Uhum. E só que pra gente era o que tinha. Então foi tipo, ajudou a pagar alguma conta aqui e outra ali. E o principal foi aprendizado. Claro. Porque a gente aprendeu erro atrás de erro. Na época a gente não tinha nem equipamento pra comprar. A gente queria fazer transmissão ao vivo e o mínimo que a gente tem que ter é por exemplo, uma placa de captura que a gente vai pegar a imagem da câmera e colocar no computador pra ser transmitida. Uhum. Não tinha no mercado. Porque tava todo mundo comprando. Todo mundo comprando. Então a gente falou, e agora? Eu lembro que eu tive que comprar tudo usado,
cada um de um lugar diferente, de uma pessoa diferente, sem saber se ia funcionar ou não, tudo na gambiarra, e aí dava muita coisa errada. A gente não sabia como fazer, porque não tinha ninguém ensinando como é que era. Enquanto isso, eu estava no segundo colegial. Oh. É verdade, porque né? você é uma bebezinha, né? Você Eu tem o sou quê? uma 19? Eu fiz 20 semana passada. Parabéns! Retrasada. Não sei. Retrasada. Obrigada. Retrasada. Que é. fofura. Retrasada. Fofão, uma A pisciana. Laís será abençoada. Ai, É música de igreja, explica tá? tudo isso, né? E aí acaba que, por exemplo, foi um momento difícil que a gente passou, mas que é aquele negócio do efeito borboleta, né? Que se não fosse o bater da asa da borboleta lá atrás, se não fosse a tão terrível pandemia, a gente não teria esse estúdio hoje aqui Não. de forma alguma. O Não. meu interesse jamais foi fazer estúdio. Jamais, jamais. Eu odiava o ambiente interno. Era só evento externo. E aí foi vindo uma coisa atrás da outra, e aí pandemia, vamos fazer live de banda em barracão, aí tinha um auditório de um cowork que a gente trabalhava que também ficou vazio porque não tinha mais evento pra fazer, daí a gente fez um estúdio lá dentro, aí desse estúdio veio demanda pra podcast, daí a gente abriu uma sala só pra fazer podcast, e a gente tá aqui hoje por causa disso. Se não fosse a Legal. pandemia, Se não fosse as lives de Gustavo Lima a e gente tudo, jamais teria se conhecido, cara. Ai, pronto. Você entendeu? Meu Deus, começou. Pode sair, Laís. Pode ir embora, pode ir embora.